Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus de uma maneira simples, prática, para que você tenha compreensão daquilo que você está ouvindo. Mas é claro que eu sempre digo, a gente precisa buscar em Deus a interpretação da palavra dele. A gente precisa pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento para compreender aquilo que Ele tem falado para nós. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que se encontra lá no Novo Testamento, no livro de Mateus. Eu vou começar a ler o capítulo 4 e nós vamos falar a respeito do que vai acontecer nesse versículo e depois eu vou dar referência de outros versículos que corroboram esse versículo que nós vamos ler agora. Então, o livro de Mateus, capítulo 4, diz o seguinte: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos parar por aqui. Esse texto nos fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito. Espírito aqui está com E maiúsculo, logo no primeiro versículo. Está aqui, foi levado pelo Espírito. Pelo Espírito, com E maiúsculo, se refere ao Espírito de Deus. Não é qualquer Espírito, é Espírito com E maiúsculo. Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tinha um objetivo dele ser levado àquele lugar. O texto traz a primeira informação de como foi a estadia de Jesus no deserto. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E aí ele teve fome. O texto nos diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora olha como vai começar o versículo 3. Então o tentador aproximando-se. A gente precisa se ater a todos os detalhes que o texto traz. Os detalhes enriquecem o texto e nos dão entendimento de como as coisas vão se conectando uma à outra. Jesus jejuou por um período prolongado, 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador se aproxima de Jesus. Esse então nos mostra que o diabo, ele se aproxima de nós, ele busca o momento exato de se aproximar quando estamos mais vulneráveis, quando estamos mais enfraquecidos, mais debilitados. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, mas aqui o texto nos mostra de uma maneira clara, aproximando-se de Jesus. Ele anda ao derredor, mas para ele se aproximar para a sua investida, ele escolhe o momento oportuno. Tanto que lá no final dessa passagem de Jesus pelo deserto, vai dizer que Jesus vai aqui, lá no versículo 10, Jesus vai expulsar Satanás. E no versículo 11, em algumas traduções vão falar: com isso o diabo deixou até um tempo, uma próxima oportunidade. É isso que o texto nos mostra.
Ele se ausenta, então o diabo o deixa até uma próxima oportunidade. Não é que ele não iria mais tentar nada. Até uma próxima oportunidade. Ele vai tentando oportunidades. Então, a fraqueza de Jesus, a maneira como ele estava debilitado fisicamente por causa do jejum, a fraqueza física, carnal, humana, de alguém que jejuou por um tempo prolongado, por dias consecutivos, foi usada por Satanás para tentar contra Jesus. Obviamente, sem sucesso. Obviamente, não conseguiu, mas tentou. Ele é tentador. Ele tentou. Então, nós vemos aqui o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Nós precisamos estar atentos a essa malícia de Satanás. Nos nossos momentos de maior vulnerabilidade, ele se aproveita para se aproximar. A Bíblia nos mostra, o diabo ele anda ao derredor, rugindo como um leão, esperando a quem ele possa tragar. Mas aqui no texto de Mateus, no capítulo 4, nós vemos que, então, só depois que Jesus passou a ter fome, o diabo se aproxima. Ele pensou que agora é o momento ideal. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção com esse texto: devemos vigiar ainda mais quando estivermos em momentos de fragilidade, em momentos em que nós estejamos mais vulneráveis. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, o que o diabo vai falar para Jesus? Qual vai ser a primeira forma que ele vai tentar Jesus? Ele vai dizer o seguinte: se és filho de Deus. Se és filho de Deus. Vamos voltar no capítulo 3, no versículo 17. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado. Mas qual é o contexto desse versículo? Volta mais um pouquinho. Lá no versículo 16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Versículo 17, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Logo em seguida, Jesus é levado ao deserto e, passando o jejum de 40 dias e 40 noites, quando ele tem fome, então se aproxima Satanás. Se tu é filho de Deus, faz com que essas pedras virem pães. Agora a gente consegue entender melhor esse contexto. Satanás estava tentando Jesus em relação à sua filiação divina. Satanás estava tentando se aproveitar do momento de vulnerabilidade humana de Jesus Cristo, porque quando ele jejua como um homem, um ser humano. A fome que ele sentia naquele momento era uma fome de ser humano. Então Satanás ele vai se aproveitar da vulnerabilidade humana de Jesus naquele momento, a fome proveniente do jejum. E ele vai tentar colocar dúvidas
na mente humana de Jesus em relação à sua filiação divina. Se tu é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Você está aí cheio de fome, enfraquecido por causa do jejum. Ah, você não é filho de Deus? Se você é mesmo filho de Deus, manda essas pedras virarem pães. Olha a audácia de Satanás. Ele sabendo que Jesus de fato é filho de Deus, porque o diabo sabe, os demônios reconhecem, eles sabem que Jesus é o filho de Deus, mas ele é tentador, ele é enganador, o diabo é mentiroso, ele sempre está tentando enredar o ser humano. Ele sempre está produzindo novas mentiras. Ele sempre está tentando enganar, desvirtuar, corromper, desviar do caminho certo. E uma das armas que o diabo mais usa, a dúvida. A dúvida é usada pelo diabo para tentar nos enganar, para tentar nos fazer cair. A dúvida é contrária à fé. Sabe por quê? No livro de Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo, está escrito: ora, a fé é o quê? É a certeza das coisas que esperamos. É a convicção de fatos que não se veem. Logo no início do que é fé, da descrição, da explicação do que é fé, logo no início da explicação, é a certeza. E o que é contrário à certeza? É a dúvida. A certeza é contrária à dúvida. Enquanto a fé nos ensina a importância da certeza, o diabo tenta introduzir na nossa mente, nos nossos corações, a dúvida. Então ele vai tentar até mesmo com o próprio Jesus, se és mesmo filho de Deus. Mas nós não achamos apenas no livro de Mateus capítulo 3, versículo 17, a afirmação que Jesus é filho de Deus, não. Nós também achamos essa afirmação no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Esse momento vai acontecer na transfiguração de Jesus. Aquele episódio conhecido, aonde vão aparecer também Elias ali junto com Jesus e também Moisés. E vamos ver também no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 35, também está escrito: e dela, da nuvem, veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então veja, nós encontramos nesses textos que também esse último se refere à transfiguração, mas agora ali nos relatos de Lucas, nós vemos a confirmação, como se já não nos fosse óbvio, mas está ali a confirmação da filiação divina de Jesus. O próprio Senhor Deus falando: este é o meu filho amado. E Satanás, com toda a sua malícia, com toda a sua mentira, o seu engano, a sua maldade, ele vai tentar até mesmo o próprio unigênito do Pai.
se tu és mesmo filho de Deus. E, obviamente, ele não vai conseguir enganar Jesus. Todas as formas como Jesus foi rebatendo, foi quebrando as argumentações de Satanás no deserto, foram provenientes da própria palavra de Deus. Como, por exemplo, a essa primeira tentação de Satanás, Jesus vai responder o seguinte: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus ele vai usando a própria palavra de Deus para ir quebrando as flechas que Satanás vai tentando lançar contra ele. É o que nós devemos fazer. Resistir ao diabo com a palavra de Deus. Essa é a nossa arma infalível. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo aqui na Bíblia que Satanás, através dessa dúvida, vai tentar uma outra pessoa. Mas infelizmente essa pessoa vai cair. Vamos lá no livro de Gênesis, agora no capítulo 3, logo no primeiro versículo, vai dizer o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a malícia de Satanás naquela serpente para tentar enganar a mulher. E vai conseguir. Foi assim que Deus disse: de nenhuma árvore do jardim podereis comer? É óbvio que Satanás sabia que não tinha sido essa a ordem de Deus. Mas de toda árvore do jardim podereis comer, menos da que se encontra no meio do jardim. Dela não comereis nem tocareis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Satanás sabia exatamente qual foi a ordem dada por Deus. Ele pega essa verdade e ele transforma. Ele pega essa verdade e ele converte. O que é converter? É mudar, é mudança de rumo, é mudança de direção. Então ele pega aquela verdade e ele vai e ele modifica e transforma em mentira. Ele coloca a dúvida. Mas Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore? Foi assim que Deus disse? E, obviamente, depois ele vai prosseguir com a sua mentira. Ele depois vai continuar dizendo o seguinte, lá no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele vai continuar a sua mentira. No versículo 4 ele vai falar: é certo que não morrereis. Vai morrer nada. Mentira. O mentiroso, o grande mentiroso Satanás, que nunca se firmou na mentira, o pai da mentira, vai pegar a palavra do Senhor e vai dizer: não, isso aqui é mentira. É certo que você não vai morrer. E Satanás tem feito dessa maneira ao longo dos milênios, ao longo do desenvolvimento da humanidade. Deus fala alguma coisa e Satanás fala: não, isso é mentira. Não vai acontecer isso não. Deus fala: não forniquem. O sexo é para ser dentro do casamento do homem e da mulher de uma maneira santa, digna, limpa, dentro do casamento.
Satanás vai falar: não, não é assim não, isso é mentira. Não, mas se você gosta da pessoa, a pessoa gosta de vocês se apaixonaram. Não, isso é um ato de carinho, de amor. Isso é mentira. Deus fala: não roubem. Satanás fala o quê? Não, mas não é assim também. Ah, você teve a oportunidade ali, a pessoa deu mole, você estava precisando. Não, que isso não vai fazer mal nenhum. Deus fala: não mintam, falem a verdade. O que Satanás diz? Que isso, às vezes é necessário uma mentirazinha. Às vezes a situação é meio complexa. Não tem problema nenhum, uma mentirinha de vez em quando. Então é essa maneira como Satanás vem trabalhando de geração após geração em todas as nações do mundo, porque Satanás tem os seus demônios e ele vai indo em todos os cantos. O que ele fala para Deus lá no livro de Jó, quando Deus pergunta de onde ele estava vindo? Qual é a resposta dele? Venho de passear pela terra. Ele ganhou a autoridade desse mundo quando nossos pais permitiram que o pecado entrasse no mundo. Quando os nossos pais desobedeceram a única ordem que Deus deu. A única ordem, eles conseguiram desobedecer. Por isso que o próprio Jesus chama Satanás do príncipe desse mundo. É óbvio que nós sabemos que esse principado satânico é limitado, porque Satanás ele só vai até onde Deus permite. Vemos isso na vida de Jó. Deus não permitiu que o diabo o matasse. E além de ser um reinado limitado, graças a Deus é temporário, porque sabemos que ele será, no devido tempo, lançado no lago de fogo. Então, nós precisamos, através da palavra de Deus, nos protegermos contra essas artimanhas maliciosas do inimigo. Ele sempre está tentando infiltrar dúvidas, principalmente no que tange a palavra de Deus. Mas será que é isso mesmo? Será que isso é pecado mesmo? Será que isso leva mesmo para o inferno? Será que o inferno existe mesmo? E o diabo ele é tão audacioso que ele chega ao ponto de colocar dúvidas sobre a sua própria existência. Será que o diabo existe mesmo? Será que eu, diabo, existo mesmo? Será que o inferno existe mesmo? Será que existe mesmo o pecado? Será que existe mesmo Deus? Será que existe mesmo Jesus? E ele vai tentando colocar dúvidas na mente e no coração do ser humano o tempo todo. Nós precisamos vigiar. Quando a Bíblia diz sejam sóbrios, está falando muito mais do que a sobriedade de você não se embriagar. Seja sóbrio no sentido de atento. Atento, preste atenção, seja vigilante. Nós estamos numa guerra espiritual. Existem coisas acontecendo ao nosso redor que nós não podemos ver, mas elas estão acontecendo e interferem na nossa vida. Precisamos da palavra de Deus para nos proteger. Precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados. Para que nós não venhamos a cair em dúvidas, em mentiras. E quando eu digo que precisamos da palavra de Deus, não é apenas você abrir a Bíblia e ler. Porque a palavra de Deus não é um livro para você abrir e ler.
A palavra de Deus é uma palavra viva e ela conversa conosco. Você precisa buscar em Deus que Ele te dê direcionamento, que Ele te dê sabedoria para você interpretar a palavra de Deus da maneira que Deus te entregar a interpretação. Não é da maneira que você acha. É da maneira em que Deus te entregar essa interpretação. Ainda que muitos estejam falando o contrário, ainda que muitos grupos estejam ensinando o contrário, ainda que todos os dias ao redor do mundo surjam modas espirituais, moda gospel, e eu não me refiro à moda têxtil, eu me refiro à moda, infelizmente, das palavras que vão surgindo. Mesmo que a maioria esteja ensinando algo diferente, a maioria esteja aderindo a algo diferente, a maioria acredite algo diferente. Se você tem comunhão com Deus, se você tem um relacionamento íntimo com Deus, se você busca a verdade em Deus e você consagra o teu estudo da palavra a Deus, o Senhor vai te entregar aquilo que é verdade, ainda que a minoria esteja fazendo. Afinal de contas, Jesus andou com a minoria. Afinal de contas, a maioria libertou Barrabás, condenou Jesus Cristo. Então, nós não devemos seguir a maioria. Se a maioria estiver fazendo certo, eu vou estar ali junto. Não porque é maioria, mas porque está fazendo certo. Se a maioria estiver fazendo errado, eu não vou seguir, mesmo que seja a maioria. Então a gente precisa buscar em Deus a verdade da palavra dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, se a verdade liberta, a mentira faz o quê? Aprisiona. A mentira aprisiona. Fecha a mente da pessoa. Fecha os olhos, os ouvidos. A verdade liberta. A verdade nos traz a liberdade. Ela rompe cadeias, ela tira as vendas, desentope os ouvidos, abre os corações, nos faz enxergar. Então, outro ponto que eu quero aqui chamar a atenção é a respeito exatamente da maneira como Satanás ele vai tentando nos enganar com essas dúvidas. Será que você realmente é cristão? Será que você realmente se converteu? Será que você é realmente filho de Deus? Filha de Deus? Será que você realmente está fazendo aquilo que é certo? Será que você realmente é salvo? São dúvidas muito comuns do diabo tentar colocar no coração e na mente das pessoas. Mas volto a dizer, a fé é a certeza. Logo, a dúvida é a incredulidade. Se a palavra de Deus nos diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção de fatos que não se veem, logo a dúvida, a incerteza é o quê? É a incredulidade. E nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Não apenas crer que Ele existe, mas que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. É necessário para agradar a Deus, é necessário para que a nossa conduta de vida seja por Deus aprovada que nós tenhamos fé. E fé não é você esperar que algo aconteça para que então você comemore, para que então você se posicione. Isso não é fé, isso é constatação. Algo aconteceu,
a partir daquele acontecimento, você tomou uma atitude. Isso não é fé. Isso é constatação. Você constatou que aquilo aconteceu e depois você agiu. Isso não é fé. Isso é o que o Tomé fez em relação à ressuscitação de Jesus. Tomé, um dos discípulos ali de Jesus, o que ele vai falar quando ele recebe a notícia que o mestre ressuscitou? Ele, a princípio, o texto nos diz que ele não estava ali no momento quando Jesus aparece aos seus irmãos. Quando reportam essa informação a Tomé, qual é a reação dele? Se eu não vir com os meus olhos e puser o meu dedo ali nos buracos do cravo, e se eu não puser a minha mão no lado aonde o corpo de Jesus teve ali enfiada aquela lança do soldado, de maneira alguma crerei. O Tomé, toda vez que eu falo do Tomé, eu digo isso porque é importante a gente memorizar determinadas coisas para a gente não repetir. Quando a gente aprende com o erro do outro, a gente evita de nós também errarmos aquele erro. Então eu sempre digo o seguinte: o Tomé, a meu ver, na minha visão, ele estreou um novo nível de incredulidade. Como se já não fosse suficiente e como se já não fosse triste e lamentável que ele dissesse: se eu não ver, eu não acredito. Ele foi além: se eu não ver e se eu não colocar a mão. Ou seja, nem nos próprios olhos ele confiou. Ele já terceirizou a sua fé para as suas mãos. Nem nos próprios olhos ele confia. Se eu não ver e se eu não colocar a mão, não vou acreditar de jeito nenhum. Então isso nos mostra uma pessoa que não agiu na fé. Uma pessoa que age na constatação. Ela vê algo acontecendo, ela constatou. Pronto, aconteceu. Agora sim eu acredito. Agora sim eu vou agir em relação àquilo. Isso não agrada nem um pouco a Deus. Por outro lado, o que Jesus vai falar para Marta em relação à fé? Eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? No livro de João, no capítulo 11, no versículo 40. Se é uma condição, porque fé não é obrigatório, você não pode enfiar a goela abaixo em alguém, você não tem como obrigar alguém a ter fé. É uma decisão que ela deve tomar. E a fé também não é um sentimento. Eu não estou sentindo fé. Não. Fé é uma decisão, é um posicionamento, é uma atitude. Ou você crê ou você não crê. Não tem como obrigar ninguém a crer. Não tem como obrigar. Então Jesus vai falar para ela: eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele muda totalmente a ordem com que Tomé escolheu agir. Enquanto Tomé escolheu, primeiro eu vejo e toco, depois eu acredito, o próprio Jesus fala: primeiro você crê e depois você vê o milagre. Essa é a ordem com que nós devemos agir. O nome disso é fé,
E fé é certeza, diferente do que o diabo tenta colocar na nossa mente e coração, que é a dúvida. Dúvida é incredulidade. Precisamos memorizar isso. Certeza é fé. Dúvida é incredulidade. Nós precisamos vencer as dúvidas que Satanás tenta colocar em nós. Quando os cegos pedem a Jesus, vão recorrer a Jesus para que eles pudessem receber o milagre, Jesus faz uma pergunta: creres que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isso? A fé precisa vir antes do milagre. A fé precisa chegar primeiro. Eu sempre uso o exemplo, eu uso geralmente aqui em casa, o exemplo de você encomendar uma pizza. Você encomenda uma pizza e geralmente o que a pessoa faz? Ela vai botando na mesa o ketchup, o guardanapo, o prato, o talher, ela vai abrindo um espacinho ali, ela vai arrumando as coisas porque ela está esperando que a pizza chegue. Esse movimento de preparar a mesa enquanto espera a pizza chegar, isso se chama fé. O texto de Hebreus não diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você fez o pedido, você fez a encomenda. Você está preparando o local. Para quê? Para receber o que você espera. Isso é fé. Se você fizesse o oposto, deixa eu esperar a pizza chegar, deixa eu ver se essa pizzaria aí não é um golpe, deixa eu ver se esse entregador ele vai trazer mesmo a minha pizza. Se a pizza chegar, aí eu preparo a mesa, o ketchup, o guardanapo. Aí isso não é fé, isso é constatação. Você está esperando a coisa acontecer para você poder agir. Isso não é fé. Fé é o primeiro exemplo que eu dei. Enquanto você está esperando que chegue, você está ali preparando aquele ambiente. Isso é fé. Nós precisamos agir com fé. Se eu tiver a minha fé firme na palavra do meu Deus, Satanás pode tentar quantas dúvidas ele quiser. Eu não vou cair. Ele vai tentar. Será que você é mesmo salva? Será que aquele seu batismo realmente valeu? Será que naquele dia que você aceitou a Jesus, você realmente aceitou? Será que realmente Deus te fez filha dele? Será que Deus existe mesmo? Será que realmente você é cristão? Ele tenta, ele é tentador. Ele tenta implementar suas dúvidas, mas se você estiver firme na sua fé em Deus, na palavra de Deus, você não vai cair nas dúvidas que Satanás tenta colocar. Você não vai cair na mentira dele. Você precisa rebater na palavra de Deus, como Jesus fez. Toda vez que o diabo tentava Jesus, o que Jesus fazia? Respondia com a palavra de Deus. O diabo tentava Jesus, respondia com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a arma do cristão. E a palavra de Deus foi a arma do próprio Cristo. Como a palavra de Deus não vai ser a arma do cristão? Ela foi a arma do próprio Cristo. Então nós precisamos conhecer mais da palavra de Deus, ter mais intimidade com Deus, nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. Nós precisamos buscar mais em Deus. E lembrando, Satanás se aproximou de Jesus quando ele teve fome.
Será que Satanás não tinha visto Jesus ali no segundo dia no deserto? É claro que viu. Satanás não viu Jesus no 25º dia no deserto? Viu. Satanás não viu Jesus no 34º dia no deserto? Viu também. Mas por que ele só se aproximou depois de 40 dias e 40 noites de jejum? Porque Jesus teve fome. Jesus estava vulnerável, humanamente falando. Então, Satanás se aproximou. Nós precisamos vigiar todo o tempo. Mas quando nós estivermos numa situação de vulnerabilidade, precisamos vigiar o dobro, porque é nesse momento que ele, covarde como é, se aproxima e começa as suas investidas. Precisamos estar firmes em Deus, lembrando, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. É a convicção de fatos que não se veem. Se você se mantiver firme nisso, o diabo não vai conseguir que você caia nas dúvidas dele. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.